Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui comigo e hoje o assunto vai ser muito bacana. Eu vou conversar com a Gisele Chiesa e nós vamos falar sobre autenticidade, o caminho para construir relacionamentos de confiança. Eu estou nesse projeto que auxilia mulheres a se tornarem mais fortes, mais conectadas consigo mesma, mais autênticas e voltadas para quem elas são de verdade, sem medo de serem quem são. E hoje falar sobre esse assunto tem tudo a ver com esse tema. É falar sobre como tu pode te tornar a melhor versão de ti mesma, sem medo, né? Sem medo do julgamento do outro, sem medo da pressão da sociedade, sem medo de ser quem tu é. E a Gisele Chiesa é uma pessoa maravilhosa que tem muito a acrescentar sobre esse tema. Vou chamar ela aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Vocês vão gostar muito, para quem já não a conhece, né? Eu vou pedir a longa caminhada dela, né? Todo o conhecimento que ela tem nesse aspecto. Enquanto isso, quero dizer para vocês... Oi, Sema! Esse marzão maravilhoso, vou mostrar para vocês aqui. Bom Olha, dia! Gente, que delícia. Sema, tá por aí? Não tem como não se conectar consigo mesma, né? E não fazer essa conexão maior contigo mesma, olhando para esse mar. É uma delícia, realmente. E eu estava precisando dessa conexão, porque esse ano foi pesado, né? Esse ano, essa história de coronavírus e tudo que a gente passou, né? E a gente está resgatando tudo isso. Daí que a Gi não está conseguindo entrar, vou tentar chamar ela de novo. Vamos lá. Resgatar tudo isso, né? Porque esse ano... Oi, Gi! Oi! Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite. E quero te pedir para que tu fale um pouquinho, te apresente, fale um pouquinho da tua trajetória, de todo esse conhecimento maravilhoso que tu tem. Bom dia, olá, tudo bem? Bom, prazer para mim estar aqui, obrigada pelo convite para a gente falar desse tema tão precioso que é a gente, né? Quando a gente fala de singularidade, quando a gente fala de autenticidade, eu acredito que nós estejamos falando da pessoa mais especial e mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo, né? E de uma trajetória linda, transformadora e revigorante, que é o caminho para dentro. Então, hoje eu sou assessora de RH, né, administradora de formação, para que vocês possam conhecer também um pouquinho das minhas referências. Então, eu sou administradora de formação e sempre gostei muito, me identifiquei muito com o poder transformador da informação, do conhecimento, né, do desenvolvimento. Então, eu fui fazer uma especialização em gestão de educação corporativa. Na sequência, queria aprofundar mais esse olhar para grupos, que eu acredito muito na transformação através de grupos também. Fui fazer SBDG e hoje eu estou aí assessora de recursos humanos, estou nessa área aí há aproximadamente 10 anos, hoje bem focada em desenvolvimento de equipes e de lideranças. E também é uma oportunidade muito legal, porque a gente vai, quando vai trabalhar autoliderança, né? Inevitavelmente, a gente precisa olhar para dentro, olhar para os nossos valores, aquilo que é importante para mim, falar sobre posicionamento, né, quando a gente vai tratar com líderes mulheres, então, como é se posicionar, né, como é se colocar nas relações. Enfim, é um caminho muito enriquecedor, porque a gente, eu digo, é o melhor dos encontros, né? Às vezes a gente marca alguns encontros, vai se encontrar com amigos, mas tem esse encontro especial, que é o encontro que a gente faz com a gente mesmo. É o mais necessário, né?
É aquele que a ou gente mais. precisa ser e a gente vive adiante. E a E gente vai encontrar. E o quanto é interessante, essa palavra ela vem muito, né? Esse medo, esse receio. Então a gente vai às vezes se afastando desse caminho, vai olhando para as relações, vai se desenvolvendo para dar conta do que está fora, né? Quando na realidade o que está fora, a autenticidade, né? Quando eu trato do tema autenticidade, para mim é muito o que está fora, porque ser autêntico é uma percepção do outro sobre mim, né? Mas antes disso é um caminho interior, como é me colocar como eu de fato desejo, como é trabalhar os meus pensamentos. Eu acabo fazendo duas estruturas que para mim fazem bastante sentido ao trabalhar autenticidade, singularidade. O primeiro, eu pego essa relação intrapessoal e interpessoal. O que é intrapessoal e o que de fato é interpessoal, né? A singularidade, ela está muito para o intrapessoal. Então, dentro dessa estrutura de intra e interpessoal, eu também elenco uma questão que para mim é muito relevante, que a gente olha muito para o nosso comportamento ou do outro, né? Aquilo que se faz, a nossa ação, o nosso movimento. Quando a gente vai tratar de autenticidade e singularidade, eu vou para caminhos anteriores. Primeiro, como é que você pensa sobre isso? Depois, quais são os sentimentos correlacionados com os teus pensamentos? Porque são eles os motores, propulsores para as nossas ações, né? Para os nossos comportamentos. A gente não simplesmente se comporta, tem aí uma raiz por trás. Então, eu acabo trabalhando muito a questão do como você está pensando e o que você sente quando você pensa. E falar sobre se posicionar vem muito, eu não estou me sentindo pronto no momento. Qual sentimento está por trás? O medo, ele vem muito presente. Seja para este caminho para dentro, né? Seja para este olhar para fora. O medo do que vem. Quem nunca escutou, eu não vou falar, porque se eu falar eu vou me incomodar, eu vou brigar, eu vou criar um conflito. Né? Então a autenticidade, ela nos ajuda muito a nos posicionar de uma forma, né, que seja autêntica, que faça sentido para mim, mas que eu também, não me posicionando, posso estar gerando um conflito. Talvez não seja um conflito na relação, mas um grande conflito interno, né? E é só a gente que vai ter que dar conta dele depois. Na realidade, eu acho que existe um medo de não atender as expectativas dos outros, né? A gente tem uma ansiedade para ser aceito em que tu precisa atender as expectativas dos outros. Só que, às vezes, essa ansiedade de aceitação, ela gera uma desconexão muito grande com a gente, né? A gente acaba se desconectando de quem a gente é para atender o que o outro quer. Isso é muito sutil, não é algo que seja consciente. A gente vai embretando por esse caminho e quando percebe, está totalmente desconectado de si. Então, é algo que a gente precisa estar atento, né? Porque senão tu vai por medo e às vezes eu penso, né, Gi, se eu tenho que atender as expectativas dos outros, é sinal para que o outro não me rejeite, é sinal que eu estou me rejeitando, né? Eu não estou me aceitando como eu sou. E é uma coisa que acontece com todas nós. Não é uma coisa, não é uma exclusividade de alguém. Todo mundo passa por esse caminho, né? O que a gente precisa estar atento, né? Se olhar, como tu disse, fazer esse caminho de volta para dentro para poder perceber isso, né? Exato. E aí, quem de nós foi educado ou foi estimulado, né, a fazer essa trajetória, a olhar para os seus valores, a olhar para o que é importante? Quando eu te escuto, eu me remeto muito às nossas necessidades humanas, né, que é de ser aceito no grupo, que é de se sentir perto, são necessidades de todos nós. A gente tem muito de que para que isso aconteça, eu preciso me desvincular de mim, daquilo que é importante para mim,
né? E dentro das relações, quantas vezes a gente passa a admirar alguém que se posiciona? Alguém que se coloca de forma autêntica e genuína, né? Então, o quanto é importantíssimo possam olhar porque é importante para elas. E isso e mais confortável para a gente, né? É eu colocar como eu estou me sentindo, é eu colocar o que é importante para mim, né? Então, esse olhar para a nossa singularidade, eu entendo ser extremamente relevante, porque nos ajuda a nos fortalecer dentro do nosso principal pilar, que somos nós, né? Mas às vezes é muito difícil, né, Gi? Às vezes a gente sente eu vejo assim que essa falta de autoconsciência, ela está diretamente relacionada ao medo, porque a gente, na verdade, a gente foge de olhar para a gente e a gente foge de olhar para o resultado das nossas ações, que são responsabilidade nossa, né? E essa falta de autoconsciência, ela é muito, muito, muito prejudicial. E eu acredito assim, até quero te perguntar isso. Quanto tu percebe que a falta de autenticidade está ligada à falta de autoconsciência? Eu acredito que completamente. Um dos elementos que para mim foi muito... Essa palavra, autoconsciência e autorresponsabilidade, elas são muito fortes, né? Por muito tempo, eu responsabilizei o meu meio por conta dos meus resultados. Até o dia que eu entendi que eu co-criava esses resultados e que eu precisava ter consciência sobre como eu me posicionava, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha um jeito, era uma personalidade difícil, né? Por quê? Porque eu estava muito enraizada naquilo que era importante para mim, mas a forma como eu transmitia era muito direta, digamos assim, né? Então, a gente fazendo este olhar de que o meu meio, ele é resultado, eu só transbordo para o meio aquilo que eu construo dentro de mim. Se eu não tenho consciência, porque às vezes, né, quando a gente vai fazer uma pergunta, o que é valoroso para ti? Valor. Às vezes a gente não consegue nem encontrar um significado para essa palavra. Né? Valor, o que seria um valor? Né? A gente quando eu vou trabalhar essas questões, às vezes eu lanço algumas perguntas. Por exemplo, o que te dá muita raiva? Né? O que acontece que quando esse fato acontece, às vezes até repetidas vezes, mesmo que com pessoas diferentes ou situações diferentes, dá muita raiva. É um valor teu que foi abalado ali. Então, quando a gente sente muita raiva, a raiva ela é um grande sinalizador de autoconhecimento. Eu identifiquei que um valor meu, por exemplo, justiça, é um valor muito forte para mim. Quando eu percebo que um ato de injustiça ocorreu, o meu sentimento, ele permeia a raiva. Então eu já sei, olha, a raiva ela está longe de ser um sentimento ruim, ela é só desconfortável, né, corporeamente, e ela é um grande sinalizador de um valor teu que foi abalado naquele momento. Fiquei com muita raiva, isso não podia ter acontecido, isso é injusto. Aí eu descubro um valor. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar essas palavras que às vezes parecem tão teóricas e tão soltas, né? Mas que elas fazem total sentido para a gente se conectar com o que é importante para a gente. E se conectar com o que é importante para a gente, às vezes pode parecer egoísmo, né? E aí, nossa, numa relação saudável, como é que eu posso ser egoísta? E aí a desmistificação da palavra egoísmo também. E isso tudo requer autoconsciência. Eu não controlo aquilo que eu não conheço. Se eu desconheço o que é importante para mim, se eu desconheço que isso é importante, se eu desconheço que isso não tem referência, eu só sigo. Autoconsciência muito
correlacionado a gente ir de um modelo automático. Porque a gente vai repetindo modelos, né? Os nossos avós repetiram modelos, os nossos pais, nossos familiares, né? Às vezes a gente vai repetindo modelos. Se a gente não tem esse momento de parada, não, deixa eu olhar, e aí não é olhar para fora, a gente tem uma tendência natural. Não tem o curso de ouvitória, tem o curso de oratória, né? Quando a gente fala desses processos, é muito autoconhecimento. E às vezes, né, quando a gente vai falar de autoconhecimento, eu procuro não romantizar. Não é um caminho que, nossa, né, você vai levar balões e vai ser colorido o tempo inteiro. É eu aprender a dar conta das diferentes cores também. Que são os diferentes sentimentos que esse processo vai gerar na gente. Vai gerar medo, vai gerar desconforto. A questão é que todo sentimento passa. E os frutos que você traz na tua bagagem, né, faz com que as tuas relações, a tua relação intrapessoal, a tua contigo, e as tuas relações interpessoais sejam mais saudáveis. E eu acredito muito nisso também, Sema, muito baseadas pela autoconsciência. Sem autoconsciência, a consciência do que está fora, ela se perde. Porque eu não estou me conectando genuinamente. E aí a gente traz para as relações de confiança, né? Porque quando eu fui pesquisar relações de confiança, é um presente que eu recebo muito, felizmente. Nossa, eu estou te buscando porque eu confio muito em ti. Eu disse, nossa, o que será, né, que está embasada essa confiança? Porque a gente sabe que confiar em alguém é uma percepção, né? A gente percebe alguém como confiável. E eu fui buscar um artigo da Harvard Business Review, exatamente sobre relações de confiança. E nesse artigo da Harvard, tem a tríade da confiança. E são 3 elementos que compõem essa tríade. A empatia, que é eu estar conversando contigo e você perceber que, de fato, eu me importo contigo. Que é genuíno, né? Tem um outro elemento que é a lógica. A lógica, ela está na questão de confiança no saber desta pessoa, confiança na capacidade que ela tem de discernir, de ler fatos e dados, né? E o terceiro elemento é a autenticidade. É eu perceber que esta pessoa está sendo ela. Tem uma frase nesse artigo que eu grudei igual chiclete, que é que é nessa questão, né? Como é que alguém nos percebe autênticos? E aí no artigo traz uma frase, né? Preocupe-se menos com o que os outros querem ouvir e muito mais com o que você tem a dizer. Quando eu fui olhar, né, o que significa autenticidade, eu adoro essas coisas de etimologia da palavra, né? Fui fazer essa busca, assim, qual é o significado, o que ela quer dizer, né, com relação à singularidade. E a singularidade, ela traz um elemento que é a nossa característica, a nossa capacidade cognitiva e psicológica do desenvolvimento humano. A questão é, cada um de nós é único porque viveu uma história única, né? Cada um de nós tem a sua história, tem a sua trajetória e a forma como leu ela. Até 2 filhos do mesmo pai e mesma mãe são muito diferentes, porque cada um teve essa trajetória, independente do seio familiar que nasceu. Então, o quanto isso é importante, porque quando a gente fala de singularidade, a gente fala de ser único. E quando a gente vai falar de autenticidade, é de ser verdadeiro, genuíno, autêntico, é alguém que se possa confiar. Então isso, claro, naturalmente fica muito correlacionado às relações de confiança. Porque quem me percebe como alguém genuíno. Alguém que está lá falando de fato o que ele pensa, né? E isso contribui muito a esse movimento. Mas como ser autêntico sem antes dar conta da minha singularidade, né? Daquilo que é valoroso para mim, daquilo que é importante para mim, da minha missão. Eu acredito muito em missão, que nós temos um propósito de estar aqui. Neste lugar, neste planeta, que para mim é um planeta de escola e que tem tanto a nos ensinar, né? E além disso, né, tu tá atenta justamente a esse aprendizado, né? É tu estar aberto ao aprendizado. A gente está aqui para aprender
e tu tem que estar disposto a aprender. E se conecta com essa autoconsciência, né? Porque não adianta tu passar pelas situações e as... não perceber que aquilo tem a te ensinar. E às vezes isso é difícil, né? Porque é fácil cair na postura do vitimismo. Sabe que eu me conecto com a tua fala, Sema, uma competência, né? Trabalho em RH, na área de desenvolvimento, então eu linko muito com essa questão das nossas competências, que é a abertura para a aprendizagem, que é a competência que para mim ela tem uma riqueza, porque ela nos coloca num lugar de muita humildade. Certa vez eu acessei um vídeo, o Pálido Ponto Azul, e ele traz exatamente, né? Eu acabo fazendo uma correlação com o intrapessoal e o interpessoal, né? Que o Pálido Ponto Azul, ele mostra o quanto nós somos pequenos perante o universo. O universo, ele é gigantesco, né? Já olha o tamanho do nosso planeta. Olha o tamanho do nosso sistema solar. Olha o tamanho das galáxias e quantas galáxias são. Gente, se a gente olha para essa imensidão, é um grãozinho, é 1 milímetro de grão de areia, né? Nós somos... Se o nosso planeta é percebido como um pálido ponto azul no meio disso tudo, quem somos nós no meio deste pálido ponto azul? Em contrapartida, Tá me ouvindo? agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu parei de ouvir quando tu te conecta com a tua singularidade. Eu já tinha falado do pálido ponto azul, não? Já, exatamente. Estava falando exatamente disso, de como nós somos, né, pequenos em relação a esse universo todo e como assim, quando a gente se conecta com essa singularidade, a gente percebe isso, né? Exato. Quando eu acessei o Pálido Ponto Azul, qual foi a minha referência, né? Assim como nós somos tão pequenos perante este universo, existe um universo inteiro dentro da gente, que a gente não acessa e que fala muito da nossa singularidade. Fala muito... Singularidade é ser único e também é ser só, né? Dentro do significado da palavra, também é ser só. Porque é uma questão de unidade, né? E a questão é o quanto eu tenho para contribuir com este universo que está dentro de mim. A questão é, você chegou a ouvir quando eu trouxe as perguntas? Ou não? Não? Não, então, cortou. Tá, cortou? Tá, então quando a gente vai adentrando para este mundo e vai buscando o que é importante para mim, às vezes a gente tem uma crença de que isso pode ser que doa, talvez seja desconfortável, porque quando eu acessei o Pálido Ponto Azul, uma das referências que eu fiz foi a questão da humildade, né? O quanto é importante nós estarmos humildes para esse processo. Aqui ainda não acessei, que eu ainda não tenho construído este saber em mim.
Ou tenho, eu só preciso encontrar esse caminho, né? Então, quantas vezes do nosso dia, quanto tempo do nosso dia a gente desprende para um tempinho, 5 minutos, para parar para olhar para a gente? O que é importante para mim agora? O que eu estou sentindo agora? O que é importante para mim? Quais necessidades minhas eu preciso atender porque elas são importantes para que eu me sinta confortável, né? Quanto tempo do nosso dia a gente para olhar porque é valoroso pra gente, porque é importante pra gente, porque faz sentido pra gente, porque tem significado pra gente? Quanto tempo do nosso dia, da nossa semana, a gente para fazer essas análises, né? De se conectar com este lugar que é de extrema sabedoria, que é o nosso interno, que é o nosso interior. O Pali do Ponto Azul, ele trouxe essa questão de que, nossa, né, nós somos tão pequenos, mas ao mesmo tempo todo esse universo habita dentro da gente, e ele é tão desconhecido. Porque nós não fomos educados nem estimulados a olhar para ele. E como adultos que somos, a gente tem essa oportunidade de olhar, de dar conta daquilo que é tão genuíno, espontâneo. A gente cresce, né, Sema? E a gente foge da nossa espontaneidade. Porque vão dizendo como a gente tem que ser, como a gente tem que falar, como a gente tem que se comportar, como a gente tem... E a gente vai entrando num lugar que é um lugar que foi... Que eu chamo, né? É uma esfera construída por outra pessoa, não fui eu. E quando eu me dei conta de que eu... Numa caixinha, e quando a gente se dá conta, né? A autoconsciência, eu amo essa palavra. De que eu estou dentro de uma caixa que não é sentido para mim. Eu vou precisar olhar para dentro e eu vou precisar olhar para esse caminho, né? De essa minha jornada, o que é a minha trajetória. Quando a gente fala de singularidade, tem um olhar que é para trajetória. O que é a minha... Eu não acredito muito em acasos, né? Tem aí uma sabedoria budista que diz tudo que acontece, aconteceu quando precisou acontecer, do jeito que precisou acontecer, da forma, era para ser assim. Então, quando a gente acredita, quando isso faz sentido pra gente, a gente passa a olhar para a nossa jornada, para a nossa vida, para os nossos desafios, a gente tende a olhar com muito mais aprendizado. Ao invés do olhar do vitimismo, da dor, do sofrimento, até o sofrimento nos traz um aprendizado. A questão é, a gente está humilde para olhar para ele desta forma? E é bem interessante porque o vitimismo, ele te coloca num lugar de inferioridade e ele tira o teu poder. Enquanto que essa autoconsciência, ela te dá um poder, né, que faz com que tu tome a responsabilidade, né, tu tome as rédeas das coisas, né? E o vitimismo, ao contrário, ele tira a tua autenticidade, ele tira o teu poder, ele te deixa num lugar de inferioridade que é confortável para ti, né? Que é a tua responsabilidade. É um lugar confortável ficar ali no vitimismo. Né? Na culpa da vida, a culpa das pessoas, é muito confortável. Mas é uma coisa que te distancia muito de ti mesmo. E das relações também. Que, como é interessante isso, né? Como o meu interno, ele reverbera para o meu externo. Porque no momento em que eu me vitimizo, eu coloco a culpa, eu encontro culpados, né? E aí eu culpo alguém. No momento em que eu culpo alguém, ao invés de eu me conectar, eu me desconecto, né? E eu gosto muito das pesquisas da Brené Brown, né? Quando ela traz que a nossa existência ela está muito para a conexão. Nós nos sentimos felizes, né? A gente acessa esses sentimentos de gratidão quando a gente também se conecta com o outro e a gente aprende com o outro. Grupo, eu sou suspeita porque eu gosto muito de grupos. Até minha terapia é em grupo, para te ter ideia, né? O quanto a gente aprende através do olhar do outro, através das situações do outro. A gente percebe que a gente não está sozinho, porque são muitos os dilemas humanos. E a gente vai se conectando. Quando a gente entra no processo de vitimização, a gente também precisa encontrar algum responsável para a minha situação. E eu vou encontrar esse responsável fora. E aí, quanto distanciamento pode vir junto com isso, né? Quanta desconexão, quanto conflito. Então, não querendo um conflito, eu vou gerar um conflito. E é um conflito, né, que a gente acaba criando vários fantasmas na nossa mente, né, vem aqueles fantasmas e quando a gente se conecta com o outro e começa a ver a verdade do outro, né,
ver as experiências do outro, parece que esses fantasmas, eles vão se dissipando, né? Esses fantasmas, eles... tudo aquilo que a gente acha que é só com a gente, que é todo o nosso problema, e tudo aquilo vai se dissipando quando tu vai entrando em contato com a realidade do outro também. E vendo que o outro tem os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos medos, só que em outras situações, né? Dentro da vida dele, dentro dos desafios apresentados a ele, né, que eu acredito que também são singulares, também representam aí algum aprendizado para que a gente possa ter. E eu me conecto muito com isso. Eu lembro de um evento que eu participei e eu acabei trazendo, eu tinha um apelido, né, por conta da minha forma de expressar, enfim, de pensar também, né? E eu recebi um apelido muito carinhoso chamado Giselão, por ser mais bruta, assim, a forma como eu falava, e claro, eu me distanciava das pessoas, e tinha ali em mim, hoje, né, acessando a minha singularidade, acessando as minhas oportunidades de aprendizado, eu recebi muitos presentes chamados feedback, né, eu recebi, felizmente, né, graças a essa energia aí que nos direciona, muitos aprendizados eu tive a oportunidade de acessar através desses retornos. E nesse evento eu falei sobre isso, né? O quanto é importante a gente cuidar da gente, porque é uma trajetória. Às vezes falam para mim, nossa, tua habilidade de comunicação, né? Me trazem alguns feedbacks hoje, às vezes me falam que é um dom, né? Tu tem o dom da palavra, e não foi um dom, eu recebi muitos feedbacks, entendi a minha autorresponsabilidade, passei a ter mais consciência sobre os meus atos e resultados, e aí fui me desenvolver para que eu conseguisse ser nesta existência quem eu quero ser. E foi muito interessante porque uma menina uma vez me disse, nossa, eu nunca imaginei, né, que tu tivesse passado por isso, e me deu esperança para fazer o meu processo de desenvolvimento. Olha que lindo a gente se conectar por vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma dádiva de conexão, né? Quanto mais eu fujo dela, mais desconexo, porque aí a gente se coloca, né, esse meu comportamento percebido como Giselão era uma armadura que eu vestia para que eu parecesse forte perante as pessoas, para não mostrar as minhas fragilidades, dizer que não sei para mim era algo assim, uma afronta, né? Então, o quanto eu estava desconexa da minha humildade, que a gente conversou até aqui, né? O quanto eu estava desconexa da minha capacidade de aprendizagem, neuroplasticidade, muito obrigada, ela está aí para fomentar que nós vamos seguir aprendendo como adultos. O aprendizado não termina quando acaba a faculdade, a pós-graduação. A gente aprende numa conversa, a gente aprende num desafio que nos foi posto, né? A gente precisa aprender para sair dele. Agora, se eu não estou aberto para isso, se eu não acesso a minha humildade, se eu não acesso a minha capacidade de aprendizado, eu vou me vitimizando, eu vou me distanciando das minhas oportunidades e daqui a pouco também das pessoas que para mim são tão caras, né? E das pessoas, né? E assim, ouvindo tu falar, assim, eu percebo o quanto a autoconsciência, ela tá próxima da vulnerabilidade. Se tu não consegue, se tu tem tanta necessidade de esconder a tua vulnerabilidade, né? Tem tanta necessidade de te fazer perfeito pro outro, isso quer dizer que, na realidade, tu tem medo de olhar para as coisas que tu tem que ver dentro de ti, e tu tem medo de criar essa autoconsciência e essa autorresponsabilidade, né? Tu te distancia dela quando tu tem esse medo de demonstrar vulnerabilidade. As pessoas mais fortes são aquelas que conseguem mostrar e falar da sua vulnerabilidade sem medo. E como isso é saudável. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Eu acho que ninguém foi ensinado, poucas pessoas foram ensinadas na nossa sociedade a falarem o que sentem, sem medo de ser julgadas, né? A falarem o que realmente estava passando no coração delas, sem ser taxadas, diminuídas, menosprezadas. A gente cresceu dessa forma. Então, é normal que a gente tenha medo de falar sobre isso e de ser sincero,
mas a gente perceber que isso nos faz mal. Nosso papo tá uma delícia. Se eu pudesse, eu ficava aqui contigo até... Eu acho que são coisas muito profundas, né, Gi? Que precisam ser ditas. As pessoas estão esperando falar sobre isso. Né? Muita gente esperando para entender essa lógica, né? E colocar mais isso em prática, porque a falta disso está gerando muita angústia, né? Muita dificuldade emocional por conta disso, por causa dessa falta de autenticidade. Eu quero te agradecer muito e dizer que eu não gostaria que fosse somente hoje, que a gente tivesse outros momentos e que tu pudesse vir aqui contribuir com essa tua grandiosidade, da tua sabedoria. Então, tem muitas coisas ainda que precisam ser ditas, né? E assim, a gente está num projeto de auxiliar mulheres a se tornarem mais autênticas, mais donas de si, né? Mais conectadas com a sua essência e sem tanta necessidade de agradar e de atender as expectativas dos outros. E essas tuas contribuições, elas trazem muita riqueza, né, para esse projeto. Então, muito obrigada, quero te agradecer de coração e te convidar para que tu venha aqui muitas e muitas outras vezes. Tu tem muito a acrescentar. Gratidão, Sema. Eu adoro conversar contigo, já te disse. É um prazer, tem uma conexão muito forte, né, nesse propósito. É viver um propósito. E para viver um propósito, a gente precisa encontrar ele, a gente precisa dar conta dele, a gente precisa acolhê-lo, né, respeitar a nossa jornada, respeitar a nossa trajetória. Muito amor, né? A gente precisa... Para finalizar, eu estou aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu vou ler ele aqui para vocês. Isto é sobre uma pausa, um intervalo, uma interrupção na transmissão, uma parada no contínuo espaço do tempo, na escolha que você sempre vai fazer no momento em que você se der conta que você é o que você está buscando. Então, eu vou perguntar, o que é que você está buscando? Isto é sobre amanhãs infinitos, mas também sobre ontem o passado se repete. Então, como você vai escolher se repetir na vida dos outros? O que é que você está buscando? Para que a gente possa se conectar com a essência da nossa busca, porque ela fala muito de quem a gente quer ser, dos nossos aprendizados, da nossa singularidade, para que a gente possa viver uma vida mais autêntica e construir relações de confiança. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Gi. Um super beijo. Seja bem-vinda sempre, sempre, sempre. Obrigada mais uma vez. Gratidão. Um beijo para o pessoal que está aí nos assistindo. Um beijo. E espero que vocês possam ter, né, falar sobre isso, mensagem, falem o que vocês acharam do tema. Para nós isso é super importante. Que vocês tragam as suas contribuições para que a gente possa enriquecer esse projeto, né? O que vocês querem ouvir, o que vocês acham sobre o assunto, para nós é muito importante. Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo e até a próxima. Beijo. Até. Um beijo. Um beijo, Sema. Tchau, tchau, tchau para todos. todos. Amor. Obrigada. Tchau. Tchau.